A aula de história de hoje é do capítulo 2, Povos e Culturas Africanas, Malinenses, Bantus e Yorubás, do livro de História do 7º ano. Esse capítulo ele vai nos mostrar a diversidade de povos e culturas do continente africano. Ele vai privilegiar, no entanto, pessoas de territórios africanos, onde no passado viveram ancestrais de milhares de brasileiros. A exemplo disso, da Nigéria, de Angola, de Moçambique. E esse conhecimento das histórias dos antigos habitantes dos territórios ocupados hoje por esses países é importante, a gente saber para que possamos compreender os laços que ligam a história brasileira à história africana, para a gente saber, essas raízes que nós temos africana. Então, a África, ele é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, é uma grande extensão, de terras, dezenas de países e centenas de povos com línguas e culturas, diferentes. Por ser o berço da humanidade, como a gente sabe, os primeiros humanos surgiram na África. Ele é o lugar de origem dos nossos ancestrais, de milhares de brasileiros, como do mundo todo também, A África e sua história tem grande importância para nós. Então, é isso que a gente vai ver no decorrer desse capítulo. Nessa imagem, a gente pode observar, já um pouco dessa diversidade. Essa primeira imagem é de uma mulher nigeriana. A segunda é de um jovem angolano. Essa terceira imagem já é de um jovem sul-africano. A quarta imagem é de um homem tunisiano. E a quinta imagem é de uma jovem moçambicana. Então, a gente pode ver, observando nesse mapa, a quantidade de países que tem, de cultura, essa grande diversidade que existe na África. A gente vai ver um pouco, dos aspectos físicos da África. Então, quando a gente observa o mapa da África, vemos ao norte, um imenso mar de areia, que tem o nome de deserto do Saara. Nesse deserto vivem povos nômades, que são chamados beberes, que controlam as importantes rotas comerciais do norte da África. Então, esses povos é quem controla, essa rota de comércio, que é esses povos beberes. Ao sul do deserto do Saara está Sahel, que é uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Então, no Sahel vivem povos negros, que eles são chamados de sunadenses, como os bambaras, os fulas, os mandigás, os alçás e entre outros povos, que vivem nessa região. Essa extensa área habitada por eles eram chamadas de Sudão, e esse Sudão, que é o Sudão ocidental, ele é cortado por dois importantes rios, tem o Senegal e o Niger. Esses rios, eles permitem que os povos do Sahel, eles tivessem água para suas necessidades básicas e também, para fertilizar a terra e cultivar cereais, legumes e verduras. Então, nessa região, que ela é uma região deserta, esses rios, eles são muito importantes, portanto, para a questão, como eu acabei de falar, da fertilização da terra, do cultivo, de seus cereais, para as suas necessidades básicas, como também para o transporte, para a locomoção e para o transporte. Esses povos, eles transportam em canoas, tanto os povos mesmo, como também os seus alimentos, as mercadorias que eles vendem para outras regiões é feita,
por esses rios, o transporte. Aqui nessa imagem a gente observa que é o mapa, né, da África. Essa parte amarela a gente vê que é o deserto do Saara, né? Essa parte verde mais clara são as savanas. Essa parte laranja é Sahel, né, a região do Sahel. Aqui vai mostrar o Império do Mali. Esse Império do Mali, ele foi justamente o Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger, que é nas terras habitadas pelos Mandigás, que se formou, foi nessa região, né, que se formou o Império do Mali, que foi um dos maiores e mais duradouros da história da África. Foi um império muito, muito rico. Então, boa parte do que a gente sabe, né, sobre esse império de, de Mandinga ou de Mali, né, do Mali, chegou através dos griots. E o que são, né, esses griots? Esses griots são indivíduos, eram indivíduos, né, que eles eram carregados eles eram encarregados de preservar e transmitir a história, né, principalmente as histórias dos imperadores desses grandes impérios. Eles eram, eles tinham conhecimento, né, e eles não só contavam história, mas eles também cantavam, né, contavam canções de seu povo. Então, no passado, os griots, eles eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores particulares de seus filhos. Eles costumavam ensinar arte, conhecimento sobre as plantas, tradições, eles ensinavam história e davam conselhos aos jovens príncipes. Então, esses griots, eles eram encarregados, né, de contar a história desses impérios, desses grandes reinos, e também, né, eles eram encarregados, muitos deles, de educar os filhos dos reis, que eram os príncipes. No passado, quando um griot ele falecia, o seu corpo era enterrado dentro de um baobá, que era uma árvore considerada sagrada e cujo seu tronco ele era oco. Então esses griots, né, eles eram tratados como se fosse, digamos assim, né, um semideus, uma pessoa muito importante, justamente por ele ser encarregado, né, de, de contar e de guardar a história desse povo. Então, acreditava-se que ao enterrar o corpo de um griot nessas árvores, suas histórias e canções, elas continuariam sendo divulgadas e conhecidas por muitas pessoas. Então, por isso que eles tinham todos esses rituais com esses griots. Nessas imagens, né? Essa primeira imagem, a gente vê essa ilustração representando um griot contador de história. E nessa segunda imagem, que esse homem está segurando o violão, é um griot que ele é músico, né? Ele é senegalês em apresentação. Aqui a gente tem a formação do Império do Mali. Então, segundo, né, esses griots, tudo que começou com o príncipe de etnia mandinga, chamado de Sudiatan Keita, ele e seus guerreiros, eles venceram os sócios, que eram seus opressores, na Batalha de Quirina, que foi em 1235, e depois de vencer, né, também eles venceram outros povos, que eram seus vizinhos, e foi aí que eles fundaram o Império do Mali. A gente... no poder, né, Sudiata
Keita, que ele foi o primeiro governador desse Império do Mali, o primeiro imperador, melhor dizer, ele converteu-se ao islamismo, né, religião que foi criada por Maomé e cujo princípio fundamental dessa religião é a crença no único Deus. E segundo alguns historiadores, ele se converteu, né, movido pela ideia de poder particular do comércio, que na época era controlada pelos árabes islâmicos. Então, no Mali, esse imperador, ele era a maior autoridade, mas ele, né, ele ouvia os seus auxiliares, eles ouvia os seus conselheiros, e sempre que precisava tomar uma decisão que era importante, né, para o reino, ele também ouvia dois altos funcionários, que era o chefe das Forças Armadas e tinha o Senhor do Tesouro, que era responsável pela guarda dos depósitos de ouro, marfim, cobre e pedras preciosas. Então, mesmo, né, o imperador sendo o mais poderoso desse império, ele mudou, né, a religião, passou para a religião islâmica, que acreditava em um único Deus. Ele também ouvia seus conselheiros, né? Então, eles conseguiam conversar entre si, por isso que esse reino ele foi tão duradouro. Aqui a gente vê a imagem, né, do Império do Mali, que foi do século XIII até o século XV. E aqui do lado a gente vê essa outra imagem que mostra, né, o imperador do Mali, que está lá no fundo de vermelho, né? Ele ouvia as queixas de seus súditos em audiências públicas que eram realizadas tanto no seu palácio quanto em uma praça próxima. Então a gente pode perceber que é por isso, né, que esse reino ele foi tão duradouro, porque havia essa comunicação entre o imperador e entre o seu povo. Então, Sudiata Keita, ele procurou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes. E por isso, né, ele deslocou sua capital para Niane, que ficava ao sul do Mali, e nas estradas, né, que ligavam Niane à região nordeste, se formaram importantes cidades africanas, como a cidade, né, de Gene, Grão, Gal e Tombouctou. Aqui a gente pode ver a imagem, né, dessa cidade, que ela ficava às margens do rio Níger, que essas grandes cidades, né, sempre se formavam às margens dos rios, que eram o local mais propício, né, mais fértil. Então por isso, né, eles concentravam suas cidades nessas regiões. E ela é a terceira maior da África. A gente pode ver a grandiosidade, né, dessa construção, que na imagem, né, a gente pode ver a mesquita, que foi construída na época do Império do Mali, que abriga até hoje a importante Universidade de Sankoré. Então a gente pode observar, né, a grandiosidade, a beleza dessa construção, que até hoje ela ainda é utilizada como a universidade. Aqui a gente vai ver um pouco da economia malinesa. Esse império do Mali, ele era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas a sua população, ela praticava também a agropecuária, o artesanato e o comércio, né? Então eles não só viviam só da produção do ouro, também praticavam essas outras atividades econômicas. No vale do rio Níger, os malinenses, eles cultivavam arroz, milhete, inhame, algodão e feijão.
E além disso, eles criavam bovinos, ovinos, caprinos, né, que são animais como cabra, os caprinos são animais como cabra, carneiro, ovelhas. E os artesãos, eles eram habilidosos no trabalho em metal e em madeira. Então, no que diz respeito, né, o que levou a esse declínio do Império do Mali, o Mali, ele controlou, né, uma área imensa e chegou a ter cerca de 45 milhões de habitantes. E esse império ele durou 230 anos, então a gente pode perceber, né, a grandiosidade desse império, a força que ele tinha. E segundo, né, alguns historiadores, como José Rivai de Macedo, a longa duração e o poder, né, desse império do Mali, ele pode ser explicado pelos seguintes motivos. Então a gente vai ver, né, alguns dos motivos que fez com que esse império ele fosse tão duradouro. Então ele possuía, né, um poderoso exército que era composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros com capacidade de reprimir rebeldes em casos de revolta. Em segundo, ele controlava as áreas de extração do ouro, né? Terceiro, ele tinha uma estrutura administrativa eficiente, com representantes nas áreas sobre o seu domínio, né? Então, ele tinha esse controle sobre essa estrutura administrativa. Ele também adotava uma política de consulta aos povos dominantes e respeitava sua tradição e religião. Então, mesmo sendo o povos, né, dominado por o Império do Mali, o Mali, né, acabava que tinha uma comunicação com esses povos e respeitava principalmente, né, a sua cultura, as suas tradições, sua religião. Então, eles não viviam em conflito, né, viviam em harmonia. Por isso, né, que fez esse império viver por tanto tempo, assim, né, se manter. O Mali, que era o maior império da África naquele tempo, ele conservou sua liderança na região até a metade do século XV, quando ele entrou em declínio devido a conflitos entre seus líderes e também, né, ao surgimento de novos centros de poder. A exemplo disso foi o reino de Songhai. E durante sua expansão, esse reino conquistou a cidade de Tombuctu em 1470, tornando-se assim a principal força política da região. Então, como foi se formando, né, outros centros políticos, outras cidades com bastante força também, começaram a entrar em conflito com a cidade do Mali, né, com o Império do Mali, e acabaram conquistando, né, algumas terras do Mali, foram ganhando mais força até conseguir conquistar, né, o Império do Mali.